Olá, mais uma vez, eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, com mais um vídeo para a nossa meditação. Eu quero agradecer a sua participação, a sua inscrição. Você que não é inscrito, tem a oportunidade agora de se inscrever e também acionar o sininho para estar recebendo aí as notificações de vídeos e também das lives. E que você dê o seu like, o seu gostei, isso é muito importante. A oração do Pai Nosso. Como nós devemos orar? Aquilo que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, como deve ser a nossa conduta na oração, quais as nossas responsabilidades, o que Deus fala ao nosso coração e como nós devemos nos comportar na oração para que possamos ter as respostas de Deus. Vamos ver essa questão logo depois da vinheta. Maravilha, estamos de volta. A oração que Jesus nos ensinou, oração modelo, está ali no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ali Jesus ele vem dando uma instrução de como nós devemos orar. E essa instrução sai da boca do próprio Jesus. Ele vem nos dando orientação como fazê-la. E é tão importante que nós venhamos a entender a forma como tal, para que nós possamos ter aí ainda mais intimidade com Deus. Nós vamos ler esse texto, vamos ler os versículos aqui colocados, para podermos então aplicar na nossa vida e aplicar na sua vida esta questão da oração modelo. No versículo 7 do capítulo 6, no versículo 5, na verdade, do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus ele vem então nos instruindo e trazendo uma instrução sobre a singularidade da oração e a intimidade que se deve ter com Deus no momento da oração, inclusive, não se expondo da forma como muitos faziam naquele momento em que Jesus disse, e que serve para nós até hoje. Quando Jesus diz assim, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, como aqueles que ficam nas sinagogas, nas esquinas, gritando e chamando a atenção para que todos possam ver, olha como ele está orando, a entoação da voz, alguma coisa assim. Tem aqueles que fazem isso. Mas ele está dizendo que deve ser alguma coisa mais sutil. Esta que é a verdade. No versículo 6, a orientação aumenta ainda mais. E ele diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui a instrução é maravilhosa, meus irmãos. Ele vem dizendo que quando nós vamos orar, existe um caminho, existe um padrão. O que ele está falando aqui? Entra no teu aposento, entra no teu quarto, no íntimo do teu quarto, fecha a porta atrás de ti e ore ao teu pai em secreto. Eu quero dizer uma coisa, veja bem, existe uma prática que é muito usada por alguns ou por muitos, a maioria, que é a chamada oração no monte. Nós não podemos dizer que é um pecado ir orar no monte, mas, meus irmãos, o que Jesus orienta aqui não é para ir orar no monte, porque no monte, as pessoas que vão orar lá também caem no problema do versículo 5. Do versículo 5, isso é fato. Quem já foi no monte sabe disso. Né? A pessoa orando, se expondo, uns querendo às vezes mostrar que tem mais unção do que o outro, falando mais alto, se expressando de algumas formas mais esquizofrênica muitas vezes, essa é a palavra. Então Jesus diz assim, olha, você vai orar ao Senhor, teu Pai, a Deus, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de ti. Esse é o modelo. Não existe mais unção em orar no monte. Ah, eu vou orar no monte, que lá é mais ungido, lá está mais perto de Deus, lá a comunhão é maior. Não. Está fugindo completamente da orientação que Jesus deu. Então você vai ao seu quarto, fecha a porta atrás de ti e ora ao teu Pai em secreto.
E aí ele diz, e o teu pai te recompensará o quê? Publicamente. Então existe uma orientação de Deus, uma orientação do Senhor Jesus, para que a nossa oração seja dirigida ao Pai de forma ao qual Ele ensina e que nós possamos ter sucesso nessa oração com Deus. E na continuidade, no versículo 7, Jesus diz assim, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Olha que informação importante. Primeiro ele diz para não copiar como os gentios, que usavam de vãs repetições. Ficar falando sempre a mesma reza, a mesma ladainha, as mesmas palavras, até com gestos que passam a ser mecânicos. Mas algo que venha do coração, algo que se fale com Deus como falando com uma outra pessoa, não diminuindo Deus, não querendo diminuir a autoridade, a grandeza de Deus, falando conversar como uma outra pessoa, mas sim na intimidade, e não usar de vãs repetições como alguns fazem. Como nós sabemos que existem, por exemplo, você pega o exemplo do terço, que é uma vã repetição, algumas rezas que existem. Os crentes em Jesus não rezam, eles oram, conversam com Deus, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nesse momento, dá direção. Então é algo diferenciado. E Jesus ele diz assim, olha, que os gentios fazem isto e pensam que por muito falarem serão ouvidos. E não precisa se falar muito. Por quê? Porque Deus ele sabe do que é necessário, do que nós precisamos. O versículo 8, ele diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedires. Olha só, se Deus sabe, então por que é que eu tenho que pedir? Se Deus sabe, por que é que eu tenho que estar expressando? Porque, primeiro, é uma atitude de fé e também de intimidade, de relacionamento. O momento em que você está se relacionando com Deus, que você está conversando, que você está falando, que você está abrindo o coração. É óbvio que Deus sabe o que você vai falar. Ele é onisciente, então ele tem o conhecimento de todas as coisas. Mas ele quer esse relacionamento, esta conversa sua com ele. E esta conversa ela está acontecendo em um ambiente tranquilo, porque Jesus falou, fecha a porta do teu quarto atrás de ti e converse com o teu pai em secreto. Então é um momento todo especial na vida do crente. É um momento todo especial no seu relacionamento com Deus. O versículo 9, ele começa um momento de adoração agora, porque diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu. Há um reconhecimento da paternidade de Deus, da adoração a Deus, ao Senhor nosso Deus. E entendendo que Ele está nos céus. Qual céu? O céu, a sua moradia, o céu transcendental, a morada de Deus. A morada onde o Pai está e nós iremos também. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, o nome de Deus é puro, o nome de Deus é poderoso. Então, é um momento de adoração, de respeito, um momento em que você está entrando na presença do Senhor. Venha o teu reino, ele diz assim, no versículo de número 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É um clamor da alma. Venha o teu reino, venha as tuas maravilhas, venha a tua presença, venha a tua graça sobre nós, venha a manifestação do teu Santo Espírito sobre nós. Quando se diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui traz um entendimento de que a vontade de Deus no céu ela é plena. Não que Deus não possa fazer e executar plenamente a sua vontade na terra, mas é um ato de submissão, onde nós estamos fazendo as petições, do versículo 11 ao 13, obviamente, até a parte B do versículo 13, mas nós estamos mostrando a nossa submissão e mostrando, venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Ou seja, nós temos um plano, nós temos um desejo, nós temos um projeto, mas a tua vontade está acima desse projeto. E que esse projeto nosso possa estar de acordo com a tua vontade. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O versículo 11 diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Nós dependemos do alimento, tanto espiritual como físico de Deus. Por isso que quando muitas vezes nós oramos pelo alimento, nós agradecemos a Deus e dizemos, olha, o alimento que está à mesa é fruto da tua bondade e misericórdia. Agradecemos aquilo que Deus tem nos dado. São as petições. Deus, não deixe faltar. E quando se fala no pão, está se falando sobre tantas coisas. Agradecendo, por exemplo, a nossa saúde, que é o bem maior, para podermos estar trabalhando. A nossa liberdade, porque sem liberdade não há vida. Sem liberdade não há produção. Se não há produção, não há como você se alimentar. Então, está tudo dentro de um conjunto. Veja como a oração ela é completa quando você começa a destrinchar esta fala, esse modelo de oração que Jesus deu. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós dependemos da tua misericórdia, da tua bondade, que a chuva venha, que a chuva seródia venha, a chuva no momento certo, na quantidade correta, que não haja estrago na lavoura, que não haja prejuízos para o homem do campo, para que possa continuar havendo a produção do trigo, do sorgo, da soja, do milho, de tantas coisas. Então, tudo isso envolve na oração. Nos dai hoje o pão de cada dia, nos dai hoje uma porção da tua palavra, alimenta a nossa alma. Porque aqui também nós podemos entender que é um alimento também para que nós possamos estar abastecidos espiritualmente. E o versículo 12 dizendo, perdoa as nossas dívidas. Então, é um ato de confissão, entendendo que temos as dívidas, e no caso aqui os pecados que cometemos, sempre lembrando, como nós já falamos algumas vezes, o fato de sermos crentes em Jesus não quer dizer absolutamente que nós não temos pecado, que nós não temos natureza pecaminosa. Sim, nós temos natureza pecaminosa, nós pecamos, porém não com dolo, não podemos maquinar, não maquinamos o pecado, porque temos dentro de nós agora a graça do Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, estamos confessando, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui é a parte da oração mais comprometedora, porque aqui é um comprometimento. Não? Você está pedindo para que Deus venha lhe perdoar, mas para que esse perdão ele está ligado, né? Ele está condicionado, assim como você, como eu, como cada um de nós devemos perdoar aos nossos irmãos, aqueles que por alguma ocasião possa ter feito alguma coisa que tenha nos aborrecido. Então, a oração ela traz essa questão. Nos perdoa, Senhor Deus, assim como nós devemos perdoar aqueles que são os nossos devedores. E o versículo 13 ele vem encerrando dizendo assim, a parte A, e não nos conduz à tentação, não nos conduzas à tentação. A tentação, ela pode ser traduzida por provocação. Nos conduz à tentação e à provocação porque o próprio Senhor Jesus, ele foi provocado quando o Espírito Santo de Deus o levou ao deserto para ser provocado, para ser tentado. Então, é um clamor que Jesus nos ensina a dizer, Deus, não nos permita sermos tentados e provocados. Nós estamos firmados em Ti, na Tua palavra, obviamente que nós queremos Te servir, mas o quanto o Senhor puder nos ajudar e nos livrar do dia mal, da tentação, da provocação, faça isso em nome do Senhor. E livra-nos do mal. Livrar-nos do mal. Qual mal? O mal espiritual, o mal físico, homens maldosos que podem vir contra nós, mulheres maldosas, planos diabólicos, né? Aquilo que o inimigo possa estar aqui tentando contra a nossa vida, não só contra a nossa vida, mas os nossos familiares, os nossos projetos, os nossos negócios. Então, ela abrange toda essa questão. Então, aqui se encerra a parte da petição e uma declaração de louvor quando ele diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, nós pedimos tudo isso e colocamos em oração porque nós reconhecemos que teu é o poder, que o Senhor pode fazer isso, não deixar faltar o pão na nossa mesa, que o Senhor tem capacidade de não permitir que nós venhamos a ser levados em tentação, que nós tenhamos a capacidade de fazermos essas orações na intimidade do nosso quarto contigo. Todas essas questões elas se encerram aqui no versículo 13, quando mais uma vez diz assim,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos o teu reino, nós reconhecemos a glória que há em ti, e ela é eterna, ela é perene, obviamente. Então, que o Senhor Deus continue falando no seu coração e no meu coração, e que esse modelo de oração que o Senhor Jesus deixou, a oração do Pai Nosso, ela possa estar presente no nosso coração e nós colocarmos efetivamente em prática. Amém? Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado por estar inscrito. Obrigado pelos likes, pela participação e pelos comentários. E também, se você quer nos ajudar a nós montarmos aqui o nosso estúdio para realizarmos aqui também os podcasts, você pode estar nos ajudando através do Pix, aqui através desse QR Code, tá bem? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.